Olá, muita paz. E iniciamos aqui a convite da nossa irmã e amiga de Novo Hamburgo, a Débora, através do Instagram aqui, Amigos de Nosso Lar, a fazer um estudo sequencial às terças-feiras, das 18 às 19 horas, em face do Instagram, só estabelecer uma hora para nós podermos gravar o nosso estudo, que nós tenhamos a capacidade de humildemente levar aqueles que eventualmente possam dar um espaço de tempo de sua vida para ouvir os nossos estudos e que possa acrescentar nessa busca bastante como instrumento ou um grande convite para nos esforçarmos a escolhas mais consistentes na busca da prática do bem. O objetivo é esse. O objetivo é lermos a obra que está diante de mim aqui, Obreiro da Vida Eterna, que é o que nós vamos estudar, capítulo a capítulo, hoje fazendo uma análise mais específica sobre o prefácio, que é a apresentação do livro, e a partir das próximas reuniões fazer capítulo a capítulo. São 20 capítulos muito longos, evidentemente que haverão capítulos que nós teremos que fazer em 2 ou 3 vezes, mas é um livro, como todos os livros de André Luiz, dos 13 volumes, é um livro, como eu disse, que traz revelações maravilhosas. Vai falar do fogo etéreo, da casa transitória, vai falar de um processo prático de clarividência, as questões de defesas que são empregados para você ter movimento em determinadas regiões das chamadas zonas umbralinas. Enfim, nós temos um material fartíssimo para refletirmos aqui e, como eu disse, como convite para que tenhamos um comportamento sadio e que as nossas escolhas diante das ações sejam escolhas equilibradas. Dito isto, Emmanuel, ele já começa apresentando o livro, intitulando inclusive o seu parecer do livro, porque todos os livros de André Luiz foram autorizados por Emmanuel. E, evidentemente, ele faz a apresentação das obras, né? E quem recebeu a missão de trazer a narrativa dessa região metafísica, dessa região espiritual, da região da chamada erraticidade, foi Emmanuel. Emmanuel é o grande diretor responsável pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e ele autorizou, evidentemente, esse compromisso do nosso irmão André Luiz de trazer essas 13 obras do conjunto A Vida no Mundo Espiritual, que nós aprendemos cá para nós, barbaridades. É ensinamento em cima de ensinamento, informações em cima de informações, revelações em cima de revelações, um verdadeiro manancial para uma existência inteira estudarmos e aprendermos o possível. Pegarmos, por exemplo, o Mecanismo da Mediunidade, um livro muito desafiador. Evolução em Dois Mundos, um livro muito desafiador. Então, são informações profundamente científicas sobre essa realidade, dessas paragens após a nossa desencarnação. Diz Emmanuel, em Rasgando Véus, que ele intitula o prefácio: o homem moderno, pesquisador da estratosfera, do subsolo, esbarra ante os pórticos da catacumba, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos antigos. Então ele já começa no tópico frasal aqui mostrando as dificuldades na modernidade do homem lidar de uma forma menos aflita com a questão da vida pós-morte. Porque o que ele chama de pórticos da catacumba, exatamente esse mundo que se abre com André Luiz, com detalhamentos,
em que, com certeza absoluta, tanto quanto os antigos não tinham uma capacidade de melhor compreender, como hoje nós temos, mas ainda este homem pesquisador da estratosfera, quer dizer, ele vai para o macrocosmo, penetra no microcosmo, mas ele fica ainda diante do desafio exatamente da vida após morte. Ele não tem uma noção exata, porque espiritualidade não se estuda nas universidades do mundo de hoje, regido pelo dogma materialista. Os séculos não transformaram a misteriosa expressão da sepultura, diz Emmanuel. A morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligência. Isso é real. O enigma da morte para muito, do homem moderno, o cientista do macro-microcosmo, as aflições que ele tem para tentar explicar minimamente, e é impossível, sob o ponto de vista do guante materialista, a vida após a morte, porque a morte acaba sendo ainda esse tormento, essa tortura das inteligências acanhadas, chumbadas, algemadas no materialismo. E nós, espíritas, estamos realmente tendo uma oportunidade ímpar de termos essas revelações para sedimentar as bases ou consolidar em nós a certeza de nossa espiritualidade e focar em todas as nossas pesquisas as questões espirituais, sabendo que isso determinará, sim, em nossas escolhas, a forma de como nós escolhemos as nossas ações, os nossos atos. Porque aí nós vamos pensar muitas vezes as consequências indubitáveis das boas ou das más ações. E André Luiz, ninguém melhor do que ele, para nos mostrar tanto quanto as, vamos chamar as bem-aventuranças, né, as venturas que vivem e que experimentam os que praticam bem, como também a infelicidade que experimentam aqueles que resolvem por não praticar o bem. Em todas as religiões, a teologia, ela busca controlar as emoções dos religiosos, adaptando os interesses imediatistas dos encarnados, ou seja, as religiões, e é Emmanuel que está dizendo isso, né? Na teologia das religiões modernas, em sua maioria, ela procura manter minimamente o controle emocional dos religiosos, seguidores dessas religiões, e fazendo concessões, adaptações de interesses mais imediatistas daqueles religiosos. Isso quer dizer que as religiões criaram regiões após a morte, aquelas regiões no além, tentando padronizar hipotéticas leis divinas através de ingênuos decretos, sobretudo dos antigos reis medievais. E a própria religião dominante da Europa, a Igreja de Roma, ela sustentava ideias absurdas como o céu, o inferno, o purgatório, mais tarde o próprio limbo, e assim vai, como destinos, as nossas paragens após a desencarnação, o que para nós espíritas não faz absolutamente nenhum sentido hoje. Mas ainda, esses que seguem essas religiões não têm uma noção do que é a vida após a morte. Estão longe de entender isso, muito longe, infinitamente longe. Ainda se tem, se constrói e se alimenta a ideia de céu, de inferno, purgatório, etc. E nós espíritas, com certeza, sob o ponto de vista dessas informações, estamos na vanguarda para sermos instrumentos de Deus para, na medida do possível, na oportunidade, em certas circunstâncias, podermos minimizar, diminuir ao máximo essas dúvidas concernentes à vida após a morte, concernente à nossa imortalidade. Indiscutivelmente, regiões de angústias purgatoriais, dores reparadoras, existem nas variadas dimensões do universo. Ninguém discute isso. A gente sabe que após a desencarnação, e nós falamos isso, que existem essas regiões, esses campos angustiosos, existem de purgação mesmo, né? Dores reparadoras em várias dimensões que nós encontraremos após a desencarnação. Assim como funcionam consciências maldosas e terríveis na sociedade terrena. A teologia, presa ao dogmatismo e aos interesses sacerdotais, impõe, aí vai o termo latino que o
Emmanuel utiliza o non plus ultra, ou seja, nada além do túmulo, que é exatamente o que significa na metáfora o non plus ultra, que não é aceita pela razão e nem aos anseios do coração. Como transferir para o inferno aquele que se emaranhou no mal por ignorância? Quer dizer, pensarmos bem que Deus é amor, que não existe nos estatutos de Deus espaços para punições, censuras, condenações. Se Deus é a fonte mais pura de amor, e se Ele ama, evidentemente Ele não pune suas criaturas, até porque suas criaturas, na própria criação, já trazem o DNA da sua imagem e semelhança. Isso é simbólico, é metafórico, até poético de Moisés. Então, pensarmos de vida pós-morte, em que a teologia sustenta a ideia de se transferir para um suposto inferno os que se emaranharam pelo mal, pela própria ignorância, e o que vai ocorrer, por exemplo, ao homem primitivo, aquele sedento de dominação, de caça, que ainda ignoram exatamente os códigos das informações das chamadas criaturas encarnadas já, digamos que na dimensão dos civilizados. Como é que se trata esse assunto? Como conduzir ao inferno, diz Emmanuel, aquele infeliz que apenas obteve contato com a verdade no justo momento da morte? Como promover ao céu, diferentemente agora, levar para as libertações celestiais, aquele discípulo do bem que apenas iniciou a prática da virtude? E está iniciando, você vai para o céu. Qual a tarefa caracterizará a atividade das almas redimidas na corte celestial? O que eles vão fazer lá? É isso que ele está dizendo. Qual tarefa caracterizará a atividade das almas redimidas na corte celestial? Isso é metafórico. O que eles vão fazer lá? Quanto tempo precisaria, em termos de prática no bem dos chamados supostos homens de bem, para serem direcionados para o céu teológico? Se transformarão em apóstolos aposentados compulsórios sobre uma eterna melancolia? Olha que metáfora. Esses que supostamente fazem o bem e que são santificados por certas linhas religiosas, eles serão transformados em apóstolos aposentados? E com uma aposentadoria compulsória sobre uma eterna melancolia, ouvindo aquelas trombetas dos anjos, certamente tocando músicas muito chatas, que é o simbolismo do céu, que foi criado por essa limitadíssima teologia. E eu estou mostrando para vocês o prefácio da obra Obreiros da Vida Eterna, assinado por Emmanuel em 1946, que essa obra é do ano de 1940, quando foi publicada, em 1946. Aí ele ainda faz, no seu prefácio da obra, a seguinte indagação: como poderíamos sentir no paraíso aquele pai que praticou o bem, supostamente teria realmente um passaporte para o céu, mas esse pai carinhoso e os seus filhos estejam entregues ao Satã, ao Satanás? Olha Emmanuel usando aí a metáfora. Quer dizer que o pai vai para o céu, os filhos vão tudo realmente serem subjugados pelo Satanás. São ideias que se tem, distorcida da vida após morte. E Emmanuel continua refletindo que felicidade viverá a esposa dedicada, a esposa fiel, que tem o esposo nas chamas consumidoras do inferno. E quantos casos existem de pessoas que se amam profundamente, marido, mulher, e que, de repente, o marido não é tão equilibrado quanto a mulher, ou vice-versa, e ao desencarnar, dentro dessa teologia caduca, um seria destinado ao céu e o outro exatamente nessas caldeiras, nessas chamas consumidoras do inferno. Como é que nós vamos entender isso, sob o ponto de vista da lógica? As pessoas que não raciocinam melhor, eu não sei nem se eles acreditam nisso mesmo, mas vá que acreditem de que após a morte realmente existem essas situações.
quem estiver no céu, sabendo que tem um parente seu nesse suposto inferno teológico, sendo consumido, destroçado, consumido pelas chamas devoradoras, comandada lá pelo Satanás. Que felicidade viverá então essa esposa, ou esse esposo fiel, que tem o seu companheiro ou a sua companheira sendo realmente consumido nessas chamas infernais. Que felicidade é essa? Estaria Deus tão pobre de recursos a ponto de impedir, no além, o benefício da cooperação legítima? Em outras palavras, será que Deus não daria os recursos, no caso, se fosse real isso, a essa esposa que esteja em regiões celestiais, de tentar cooperar para retirar seu companheiro ou a sua companheira, com uma cooperação legítima para ajudar, mas que se fala em inferno, ou então um purgatório, do qual mais cedo ou mais tarde supostos procuradores de Deus dariam uma concessão ou para o céu ou permaneceria no inferno. São coisas absurdas, absolutamente absurdas, que ainda se defende hoje. São ideias medievais, são ideias que eram alimentadas bem antes da Idade Média, em tempos muito mais recuados, e antes de Jesus se alimentava essa vida pós-morte nessas condições. Aliás, essa colaboração, essa cooperação, esse auxílio que os homens falíveis e bastante deficientes como nós na Terra, nós conseguimos incentivar e proteger. Ou seja, nós na Terra conseguimos ter um trabalho de solidariedade. Quando nós vemos pessoas em dificuldade, nós tentamos ajudá-la, auxiliá-la, cooperar para que elas possam diminuir a sua dificuldade. Isso nós somos seres absolutamente imperfeitos. Imagine, sob o ponto de vista realmente de uma legislação divina, em um mundo espiritual, em um mundo além morte, em que estaria irremessivelmente a pessoa destinada para o inferno eterno ou para a felicidade plena. Não faz, esses extremos não fazem nenhum sentido. E eu estou fazendo uma narrativa com vocês, lendo a narrativa de Emmanuel, apresentando a obra Obreiro da Vida Eterna. Depois nós entraremos nos detalhes técnicos, exatamente no desenrolar das narrativas de André Luiz sobre essa obra. Seriam negadas possibilidades de evolução aos desencarnados quando na Terra há fenômenos de evolução para todas as formas de todos os seres? Ou seja, a lei de evolução, os fenômenos da evolução na Terra, ela desde o micro-organismo, desde do unicelular até os seres mais complexos, não é negado pela lei de evolução aos encarnados vivendo na Terra, na vida material. Seria negado o processo evolutivo para os desencarnados? Seria uma destinação definitiva, eterna? Seja para a pura felicidade ou para as angústias eternas? Se a própria lei da Terra e os próprios fenômenos de evolução da Terra mostram que desde o micro-organismo, desde o unicelular, chegar às estruturas mais complexas em um processo natural de lei de evolução, a lei de evolução existe também no além. É isso que Emmanuel está dizendo. Não existe esse estacionamento, essas figuras absurdas, mitológicas. Será que, por exemplo, um trabalho proativo será desconhecido? E lembra que Emmanuel, nos céus, quando a natureza terrena reparte missões de serviços com todas as criaturas, desde o verme até o homem, como eu disse agora, e é Emmanuel que está falando isso, como justificar um inferno onde as almas gemessem distante de qualquer esperança? Onde? Não há nenhuma justificativa lógica, embora no universo da fé eles podem defender essa ideia. Mas a lógica, a razão não admite essa possibilidade de almas gemerem distante de qualquer esperança de remissão. A teologia tem que repensar todo esse tipo de comportamento, de ideias, de imposições que mais pelo medo tentam converter do que pela razão. Eu imagino que, com todo respeito, um seguidor da religião de Roma, ou muitas das linhas reformistas, acredita realmente no inferno, acredita realmente no céu. E ele sabe que a destinação do céu para quase que todos não é
uma coisa tão fácil, não terão esse passaporte para esse suposto céu. Então, a miragem deles, vão mirar exatamente no inferno, a possibilidade do inferno. Aí, mais tarde, a própria igreja criou um outro ambiente, né, um meio termo aí que eles chamam de purgatório. Mas olha só, tudo isso, para nós espíritas, não faz nenhum sentido. Enquanto na Terra as penitenciárias, por exemplo, tu vai numa penitenciária, elas têm proposta de regeneração, de progressão de pena, nós temos a questão da reeducação psíquica dos criminosos, aqui você realmente tenta dar oportunidade no mundo inteiro. Essas penitenciárias têm muitos trabalhos de tentativa de recuperação, de regeneração, inclusive com redução de penas. Se há esse processo na Terra, que somos humanos falíveis, imagine no mundo espiritual. Mas para as religiões tradicionais, isso não existe. É um sofrimento eterno. Como admitir um céu onde o egoísmo do anjo recebesse a consagração absoluta, no prazer infinito dos bem-aventurados, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do benefício, porque caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento? Em outras palavras, anjos, uns tocando aquelas cornetas chatas, aquelas trombetas chatas, vivendo uma eterna felicidade ao lado, e não sabemos aonde, que espaço que foi criado para essa teologia, e sem compaixão, anjos que vivem o seu egoísmo, aqueles chamados aposentados compulsórios, vivendo supostamente ao lado de um Deus simbólico, sentado no seu trono, regendo o mundo. São coisas extremamente infantilizadas, são coisas ainda muito pueris, ingênuas demais. E nós espíritas, graças a Deus, por uma nova revelação, o Espiritismo é a terceira revelação, vem nos explicar exatamente o que acontece conosco após a nossa desencarnação. Com detalhes não muito profundos, porque nós não temos capacidade intelectual e nem mesmo científico de entender como é que funciona, por exemplo, as leis das forças centrípedas em relação a uma colônia espiritual como o nosso lar, em que os seres estão ainda sob o guante da lei de gravidade. Existem alguns que conseguem volitar, mas nem todos. O André Luiz descreve seres transeuntes que vão para um lado, vão para outro, andando. Andando não é voando. Outros se rastejam. Então existe uma lei, que é a força centrípeta, utilizando isso aí realmente na metáfora, algum tipo de mecanismo de leis desconhecida por nós, que seria a gravidade. Gravidade em seres que já desencarnaram. Onde é que estão os fertilizantes, substâncias que vão dar vitalidade e fruto nas árvores, nas pomares, lá das regiões espirituais? Como é que nós vamos entender isso? Como é que se alimentam as plantas e os frutos que lá são servidos, por exemplo, em nosso lar? Quais são essas substâncias? Ele fala em água, ele fala nos reservatórios de água no Ministério da Elevação, ele fala de rios, o Rio Azul, como é constituída essas águas. Se ele fala de um rio, ele vai falar de um oceano também, porque todo rio deságua no oceano, mas ele fala de um oceano inconcebível ainda na nossa capacidade de entender essas superposições de camadas de campos magnéticos que nós ainda não devassamos. Nós já começamos a devassar parte do espectro eletromagnético da matéria. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui é uma live ao vivo. Uma live ao vivo, é claro, mas eu estou fazendo isso da minha casa, utilizando um aparelhinho pequenininho, do qual pensadores criaram mecanismos em que, a partir de vários cálculos, de várias experiências, de várias observações, estão utilizando parte do eletromagnetismo, desse espectro ainda da vida material, e estão utilizando transformando som, imagem, com esse potencial de eu transmitir através do que nós chamamos de plataformas. Isso tudo foi criação humana, mas é uma conquista, nós já estamos realmente dominando parte do magnetismo. Nós estamos conseguindo, há 50 anos era impensável fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Agora vamos imaginar como é que lidar com animais domésticos, flores, perfumes. Ele vai falar em respiração no mundo espiritual.
ele fala em ares, ele vai falar em ares pesados, tóxicos, ele vai falar de regiões cavernosas, ele vai falar de regiões em que os seres humanos recebem em algum momento para um processo de higienização, quando um tal de fogo etéreo, o depurador, passa por certas regiões muito saturadas de energias negativas de seres humanos desencarnados. Então existem muitas informações que nós ainda não temos parâmetros, sob o ponto de vista da ciência mais materialista, para poder explicar melhor. Aí ele então vai na questão de nossas crenças, não necessariamente por crença. Por quê? Porque essas revelações vieram através de um mecanismo que foi, a partir de Allan Kardec, muito bem estudado, que é a mediunidade. E a mediunidade nós não temos como contrapor a capacidade mediúnica de um Chico Xavier, de um Divaldo, de uma Ivone do Amaral Pereira e outros médiuns importantes que nós tivemos desde a época de Allan Kardec. Aliás, com Allan Kardec se comprovou isso, porque o Allan Kardec utilizou a jovem Julie Caroline Baudin, Hermance Dufour, a própria Ruth Céline Jaffé, Aline Carlotti e outras médias, e outros tantos médios que foram utilizados, como o Sr. Dambel. E o Allan Kardec confirma a vida após a morte. Ele só não nos trouxe esses detalhes que André Luiz nos trouxe em uma obra que nós chamamos de obra subsidiária. Mas o Allan Kardec ele devassou o mundo espiritual, uma revolução para a ciência. Nós estamos devassando um mundo ainda desconhecido, mas que ele existe, porque os espíritos têm, desde a época de Kardec, confirmado, porque eles se apresentaram. Olha só, nós somos espíritos, nós fomos homens, estamos em outra dimensão, podemos mexer móveis, podemos utilizar a mão de alguém aí e escrever nossas ideias. Então se comprova a imortalidade. Agora, como é essa vida, o detalhamento dessa vida além da morte, o Kardec não teve tempo de explorar, foram 12 anos apenas. Então vieram as obras que vieram subsidiar as primeiras revelações contidas nas obras basilares, evidentemente para nós começarmos a devassar, a entender um pouco. E se há mais de 50 anos nós temos essas revelações como obreiro da vida eterna, meus irmãos, vocês imaginam daqui a 150 anos para frente, quantas revelações já não teremos, porque há 50 anos eu não imaginaria estar num celular da minha casa, utilizando os recursos da minha voz e podendo ser ouvido, se não agora, que nós temos 2 pessoas aqui conosco, ou uma pessoa, mas de qualquer maneira, independentemente do número, a capacidade de nós podermos transmitir isso, e isso ser gravado, e daqui a pouco poder ser reproduzido, e enfim, essa capacidade do homem dominando o magnetismo ainda do espectro no limite da vida material. Se entre as mais afastadas coletividades das chamadas zonas escuras do mundo físico, se associam legiões de assistências fraternais, amparando ignorantes e infelizes, então ele está dizendo uma coisa interessante em relação à comparação ao inferno e ao céu. Se até mesmo nas chamadas coletividades mais escuras, das zonas carnais, há associações de legiões de pessoas que fazem um trabalho fraternal, amparando ignorantes e infelizes, ONGs, por exemplo, como a Cruz Vermelha Internacional e outras tantas organizações amparando. Se isso existe na Terra de seres como nós, inferiores, imagine após a morte. Essas interrogações são oportunas, principalmente para esses teólogos mais sinceros da atualidade, porque existem teólogos sinceros que podem abrir espaços para compreenderem essa realidade. Não, evidentemente, para os que tentam conjugar esforços na solução, por exemplo, devassando ou não querendo devassar, mas exatamente nessa região endevassada ainda, né, dos problemas da humanidade, que é a vida após a morte. Nós, espíritas, é que estamos devassando esse mundo. Nós, espíritas, é que estamos começando a trazer para os encarnados essas revelações. E somente um estudo sério, continuado, sério, como eu disse, é aquele que você persevera no estudo. Não é estudar agora e ficar daqui a 10 anos estudar de novo, é você perseverar no estudo, de uma forma disciplinada, de uma forma paciente, de uma forma continuada.
Aí nós vamos nos instrumentalizar para sermos referências importantes do Cristo, de Deus, da espiritualidade, para aos poucos disseminarmos essas verdades, até mesmo em conversas, quando as oportunidades surgirem. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de conformar a continuação da vida além da morte, como fenômeno natural do caminho de nossa elevação. Muitas e múltiplas esferas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. Se ele fala em múltiplas esferas de atividade espiritual, ele está falando em várias dimensões superpostas de vida na erraticidade, palavra que Kardec utilizou, erraticidade. Mas essas múltiplas esferas ou campos magnéticos de atividades espirituais interpenetram-se nos diversos setores da existência humana. A morte, a chamada morte, o enigma da morte, o fantasma da morte, claro que a morte não elimina a capacidade de nós colaborarmos com o processo de evolução. A morte não elimina em mim o meu pendor ao amparo e o amparo mútuo. A morte não elimina a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos também são os mundos que povoam essa imensidade desconhecida. O mais importante que o Espiritismo veio trazer para nós, e Jesus também, há 2000 anos, quando ele, 3 dias após a crucificação, ressurge como que a vida vencendo a morte, é a consubstanciação da certeza de que ninguém morre. Ninguém morre. Esse é o ponto mais importante. O Espiritismo vem mostrar a nossa imortalidade. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte, enquanto encarnado e desencarnado. A vida, ela renova, ela purifica, ela eleva os múltiplos quadros dos seus servidores, conduzindo exatamente a vitoriosa, através do esforço de cada um, a essa, mais cedo ou mais tarde, união suprema com Deus. E quando eu falo união suprema com Deus, é porque nós fomos criados para a pura e eterna felicidade. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se Deus teria criado homens bons e maus. Não. Nós fomos criados simples e ignorantes. E todos nós estamos buscando a verdade. Para buscar a verdade, nós precisamos sair da ignorância e da simplicidade. E nessa busca da verdade, uns se rebelam, uns murmuram, que a palavra traduzida, o murmúrio é você realmente entrar em estado de rebeldia contra as leis de Deus. Você demora mais para chegar à pura e eterna felicidade, mas vai chegar também. Outros vão mais rápido, porque se submetem aos códigos morais de leis da própria consciência. Então, esse novo trabalho que André Luiz realmente nos traz para nós, rasgando esses véus da vida pós-morte, é bom nós não esquecermos de que Kardec, ele faz sim referências várias vezes em suas obras à erraticidade. Ele só não dá detalhe, mas claro que ele sempre está falando na erraticidade. Ele muitas vezes ele vai falar, inclusive, em algum momento, em regiões onde se estaciona considerável número de desencarnados. Os espíritos falam em bivaques, que são regiões transitórias, né, para descanso, alguma coisa assim. Bem ao passant, há uma citação exatamente através dos bivaques, são essas exatamente tendas, como já... Isso é simbólico, né? Mas são exatamente essas regiões, são exatamente onde se estacionam, muitas vezes, considerável número de desencarnados. E os que reencarnam não estão à deriva, inconscientes e estupidificados aqui nas vias fisiológicas de um corpo. Não. Exatamente como lembra o Emmanuel, como acontece aos que reencarnam, os que desencarnam encontram igualmente uma sociedade, instituições, templos, lares, eu falei em jardins, ruas, avenidas, nós vamos ver inclusive laboratórios, animais domésticos,
veículos que transportam seres desencarnados. Tudo isso, assim como o reencarnado encontra na Terra, o desencarnado vai encontrar no além, porque o progresso permanece sempre para o alto. É um processo permanente de evolução, não há estacionamento. Desencarnar, eu vou ficar estacionado no purgatório, esperando ser julgado para ir para o céu ou para o inferno. Não existe isso. Porque, na realidade, isso é o que nós vamos encontrar após a desencarnação. E nesta obra, Obreiro da Vida Eterna, André Luiz ele procurou fornecer algumas notícias dessas zonas da erraticidade, exatamente aquelas que envolvem a crosta terrestre em todas as direções. E ele vai comentando os quadros emocionais que se transferem da vida física para o mundo espiritual, e exatamente onde as pessoas carregam os reflexos de suas paixões humanas. Ele vai mostrar isso com muita clareza. O ódio, a vingança, a desdita, a infelicidade, as doenças de todos os matizes, tudo isso são transferidos da vida física para o mundo espiritual, ou para a erraticidade, com detalhes de suprema felicidade da capacidade narrativa de um grande mestre que é André Luiz. E ele esclarece que a morte é campo de sequência sem ser fonte de transformações miraculosas, ou seja, quando nós desencarnamos, não haverá, num piscar de olho ou no estalinho de dedo, uma mudança radical de minha realidade. Não haverá isso. Na realidade, o que vai acontecer após a morte é a sequência natural, sem transformações miraculosas. É estar mergulhado mais profundamente dentro da própria consciência. Isso é que é a morte. É exatamente na consciência que nós somos identificados e vamos identificando os planos ou as dimensões ou os campos magnéticos do qual nós criamos. Se eu fiz o mal, a minha consciência me arrastará por um processo natural de impulso e de atração para as regiões mais densas. Se eu pratico bem, se eu me esforço para praticar o bem, não é virar santo, mas ter uma vida saudável praticando o bem, a minha própria consciência, a minha própria estrutura, que nós chamamos perispiritual, psicossomática, evidentemente esse outro corpo, que o Paulo chamou de corpo espiritual, ele vai mais leve, porque eu estou praticando, estou me esforçando para praticar o bem aqui. Não é que eu não vou errar, a gente erra muito, mas nós vamos aprendendo com o erro e vamos consertando, etc. E vamos nos purificando, vamos nos depurando, moral e intelectualmente. Quando nós chegamos no mundo espiritual, vai ser exatamente isso que vai acontecer. Não haverá uma transformação miraculosa, mas certamente eu vou ter menos dificuldade para, por atração, ser encaminhado, eu próprio me encaminhar por atração natural para, vamos chamar, dimensões mais leves, dimensões mais felizes, dimensões onde os espíritos também equilibrados fazem morada. É assim que vai acontecer. Não haverá, como eu disse, né, a morte não é exatamente uma cigana miraculosa com promessa realmente de um céu, não. A morte é um campo de sequência natural, né, dessas fontes transformadoras em que nós, aos poucos, vamos nos organizando, buscando cumprir a lei de amor, justiça e de caridade. E ele diz aqui agora que aqui ou no além, o homem é fruto de si mesmo e que as leis divinas são eternas. E como eternas, elas são organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. São 4 palavras importantes, né? As leis divinas se organizam e são verdadeiras estruturas organizadas no campo da justiça, da ordem, do equilíbrio e da evolução. E, naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados e a ironia surgirá, não importa, porém. Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo, da ignorância e da leviandade. Então, Emmanuel está chamando a atenção que as narrativas de André Luiz, nesta obra, poderão trazer exatamente sarcasmo, zombarias. E as pessoas não acreditam nisso, porque tem muitos espíritas aspiados aí que acham que André Luiz é um romancista.
que o que o André Luiz traz como romancista são ficções, que as narrativas dele são ficcionais, trazidas da mente criativa dele. Não é verdade. Não é verdade. Emmanuel não permitiria isso. Emmanuel não permitiria isso. E estaríamos colocando em xeque toda a missão mediúnica do maior médium no campo da psicografia mecânica que nós conhecemos na história. Foi o Chico Xavier. Não, aqui são revelações. Não é questão de crença, não. São questões de conhecimento, de capacidade de compreensão, e não é só de aceitação, mas nessa compreensão você ampliar a consciência da realidade que ocorrerá conosco após a desencarnação. Creiam esses ou não creem, porque vai acontecer assim. Então é por esse motivo que nós, também como colaboradores de André Luiz, estamos divulgando daqui, né, esse outro mundo, é que nós realmente estamos nos colocando à disposição aqui dos amigos de nosso lar, com a nossa querida irmã Débora, a fim de colaborar na divulgação das revelações trazidas nas obras de André Luiz. A começar, eu sei que poderia começar em Nosso Lar, mas Nosso Lar nós já fizemos aqui, fizemos os Mensageiros, poderíamos fazer Missionários da Luz, mas eu optei por fazer Obreiro da Vida Eterna, começar por aqui. Não tem problema, em algum momento, se enquanto eu estiver encarnado e puder colaborar com os amigos de nosso lar, eu vou fazer isso. É um compromisso que nós assumimos com, mesmo que não tenha ninguém assistindo uma live, porque hoje é a primeira live, mas amanhã nós formamos, né? Nós vamos formar aquela massa crítica com o tempo, e nós podemos formar daqui a pouco com 2, 3, 4, 5 pessoas participando também online, para que nós possamos, como eu disse, dar sequência com pessoas presencialmente digo na live, né? E discutirmos, né? E podermos refletirmos juntos. Então vamos prosseguir no serviço da busca dessa verdade, do bem, com otimismo, bom ânimo, a caminho do Cristo, com o próprio Cristo no coração. Eu fiz aqui uma introdução, e essa introdução vocês vão encontrar com as palavras de Emmanuel, eu usei as minhas palavras, e foi assinado no dia 25 de março de 1946, lá em Pedro Leopoldo. Dito isto, eu vou ficar por aqui, nesse primeiro momento, me apresentando. Meu nome é Jorge, eu sou de Brasília, escrevo já há algum tempo, faço parte de conselhos editoriais de algumas revistas e jornais espíritas no Brasil, e de uma forma muito humilde, sabe, muito sincera, muito verdadeira, estou me colocando realmente à disposição, que seja para uma ou duas pessoas, mas que tenham interesse de aprender André Luiz, com André Luiz, a fim de que nós possamos somar esforços e nos tornarmos, como eu disse lá no início, né, referências importantes para a gradual transformação da sociedade pelo caminho da espiritualidade e não do materialismo. Que Jesus nos abençoe e que na próxima terça-feira, às 18 horas até às 19 horas, estaremos aqui fazendo essa reflexão. Hoje, apenas a introdução com Emmanuel da obra Obreiro da Vida Eterna. Na próxima eu vou fazer o primeiro capítulo, é um capítulo longo, são 20 capítulos, e vamos deslanchando aí devagarinho e dando mais ou menos 10 para as 7 horas, eu paro para poder gravar, né? Porque senão a gente perde essa live. Um grande abraço para vocês. Eu vi aqui uma palavra, velodaros, eu não sei como é que seria o que eu poderia pronunciar. Eu mando um grande abraço, muito obrigado, tá? Velos, eu não sei o que quer dizer exatamente, perdoe por eu estar usando o termo que eu estou vendo aqui, aqui. E o André, né? Eu mando um grande abraço para vocês e me comprometo a me esforçar bastante para conversarmos sobre o Espiritismo com André Luiz na sua obra, tá bom? Receba um grande abraço. A gratidão é minha, tá, minha irmã? Muita paz para vocês. Fiquem com Deus.